Olá, sejam todos bem-vindos ao Podem de AEPA, o podcast da Associação dos Engenheiros de Pouso Alegre e Região, em colaboração com o CREA de Minas Gerais, voltado para o mundo da engenharia. Eu sou Adílio Rocha. Eu sou Marina Ribeiro, sejam todos bem-vindos a mais esse podcast de hoje. E hoje nós vamos discutir o tema A Evolução da Agricultura no Brasil nos últimos 40 anos. O nosso convidado é o Mauro Márcio. Ele que é agrônomo, com mais de 40 anos de formado na UFLA, já passou pela Extensão Rural de Minas Gerais, experiência em duas empresas multinacionais em revenda agropecuária. Atualmente trabalha numa empresa brasileira de tecnologia de pulverização agrícola, proteção e nutrição de plantas e produtos biológicos. Seja bem-vindo, Mauro Márcio. Muito obrigado. Mauro Márcio. Mauro, melhor, Mauro. Mauro, perfeito. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Prazer estar com vocês. Para tentar aqui passar alguma coisa desses últimos 40 anos na agricultura que nós pudemos participar, né? Então, fico muito honrado de estar aqui junto com vocês. Mauro, seja muito bem-vindo aqui com a gente. Antes da gente iniciar os blocos de pergunta, você pode falar para a gente um pouco quem é o Mauro, de onde que você veio e um pouco da sua experiência para complementar esse currículo maravilhoso aqui. Tá legal. Então, eu me chamo Mauro, Mauro Franco Silva. Eu sou engenheiro agrônomo desde 1985, né? Já passei, costumo dizer que assim, eu estou de um lado do balcão e do outro lado do balcão, e posso dizer também que eu sou produtor rural, que eu tenho alguns plantios de eucalipto. Então, assim, eu sei das dores de todo o processo, né? Me formei na Exal, como vocês falaram, que hoje é UFLA, né? E passei pela extensão, a Emater, que foi uma excelente escola. Também fui para uma multinacional, depois trabalhei na Adubos Real por 5 anos aqui em Pouso Alegre. Saí, fui para a Dow AgroScience trabalhar com sementes de milho, sorgo e soja. E depois voltei para a Adubos Real por mais uma permanência de 4 anos e agora estou numa empresa do Rio Grande do Sul, que tem essas 4 linhas de produto. Enfim, eu ando por revendas, cooperativas e produtores finais. Então, a gente está sempre muito ligado a toda mexida que o produtor faz, o que vai plantar, a definição que ele tem de plantio, o que está melhor, o que está pior. Enfim, a gente sempre procura estar atualizado para essas nuances que existem hoje na agricultura. Muito bom, né, Adi? Perfeito. Para iniciar nosso primeiro bloco aqui, Mauro, vamos começar aqui por um panorama histórico, né, e as transformações na agricultura. Como que era a agricultura há 40 anos, né? E quais foram os principais desafios enfrentados naquela época? Então, eu há 40 anos eu estava recém-formado, né? E, assim, a agricultura a gente via falar muito do sul do país, que era bastante pujante, né? Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, e São Paulo com cana, Minas com café, enfim, mas a gente nem sabia de soja, tinha uma matéria muito, muito vaga na escola para falar sobre soja, milho já Minas era um estado que se plantava bastante milho. Então a gente via algumas culturas, mas não todas, e a gente assim tinha certeza de que daqui a pouco essa leguminosa maravilhosa que é a soja, né, ela iria realmente explodir por, por, por ter essa flexibilidade, né, vamos dizer assim, né, de fazer vários produtos com essa leguminosa. Então, eu vejo,
problemas que a gente tinha muito era de logística, né? Nós não tínhamos muitas estradas. No Centro-Oeste era difícil você chegar. Rondonópolis ainda era uma experiência que o pessoal do Sul estava indo para o Mato Grosso, né? Passando por Mato Grosso do Sul e indo para o Mato Grosso. Eu vejo que tecnologia, o acesso não era tão grande assim, né? Naquela minha época, eu trabalhei com extensão e a Emater fazia a extensão rural, mas as cooperativas também, bastante atuante em Minas para baixo, né? São Minas, não tanto São Paulo, mas Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mas sempre com problemas. A gente via que era problemas mesmo de caixa, né? E se não fosse depois uma reestruturação do sistema cooperativo, capitaneado pelo Roberto Rodrigues, ex-ministro da Agricultura, essas cooperativas não estariam onde elas estão hoje, né? E elas verticalizaram tudo, né? Desde da aquisição de produtos, né? Passando pela assistência técnica e hoje fazendo armazenagem, colheita, armazenagem, produzindo sementes e tal. Então, não se existia isso, né? Vamos dizer assim. Então, essa universalização desse conhecimento técnico que veio sendo difundido. Eu falo que, assim, em 88, em 85, nós tínhamos 8,8 bilhões de exportação. Hoje nós exportamos agrícola 165 bilhões, né? Então, assim, 19 vezes em 40 anos. É uma coisa de doido, né? E se você for ver, assim, em matéria de área, a área plantada em 85 era aí de 45 a 50 milhões de hectares, né? E hoje, com 92 milhões de hectares, a gente faz esse número de 340, 350 milhões de toneladas de grãos, né, por exemplo. Isso se deve à tecnologia, se deve à produtividade, que outras empresas também, empresas privadas, vieram a contribuir. E que em 85 ainda estava se caminhando, né? Então estava se entrando. Por exemplo, a Embrapa era uma empresa que aconteceu nos anos 70, mas que veio a ter pujança a partir de 85 e veio vindo, né? Então, é importante a gente ressaltar que realmente nós vivemos naquela época uma agricultura muito, assim, incipiente, porque as tecnologias ainda não tinham chegado para nós como se tem hoje, né? Vamos dizer assim. Ô, Mauro, vamos falar um pouquinho sobre as políticas públicas, né? Como essas iniciativas, você acredita que marcaram o início de uma transformação agrícola no Brasil? Eu não tenho dúvida que o governo, de maneira geral, que tem que assumir a posição de buscar as tecnologias, de desenvolver, porque pesquisa é cara, né? Então, e isso os governos de 40 anos, 50 anos para trás, souberam fazer muito bem, né? Dentro da capacidade do Brasil, nas determinadas épocas, mas, por exemplo, com o Alisson Paulinelli em 70, né, que a gente fala da Embrapa, surgindo em 70, nos anos 70, né? E o Alisson, então, capitaneando, né, isso tudo e desenvolvendo o Cerrado, né, com programas de Prodecer, o Programa de Desenvolvimento do Cerrado,
com a própria Emater na extensão, com o sistema Embrater, que eram as Emateres em todos os estados, né? Eu acho que assim, voltando a falar do deslocamento dos agricultores do sul do país para o centro-oeste, né? Isso daí também foi políticas, né? Crédito rural, que foi uma coisa muito importante para desenvolver, para trazer desenvolvimento para o agricultor. Cooperativas, sistema cooperativo e associativismo, isso daí foi muito importante, né? Então, essas políticas foram muito importantes e deu no que deu isso, né? Assim, hoje nós somos um jogador de muito peso no mundo por conta de trabalhos que nós fizemos aí de 50 anos para cá, né? Sim, isso é uma evolução muito positiva, né? Porque olha só, em 40 anos, quanta coisa mudou, né? Até no meu caso, eu fico pensando lá na agricultura familiar. Até a agricultura familiar hoje, né? Que é chamada familiar, ela já tem toda uma tecnologia em volta dela. Já não é mais como antigamente, né? É totalmente diferente, né? Ô, Mauro, de que forma que você acha que a engenharia teve um papel importante nesse processo de modernização agrícola? A logística, por exemplo, né, a engenharia civil pesada, né, estrada, portos, né? Hoje, se antigamente a gente tinha o Porto de Santos, Paranaguá chegando produto, saindo produto, chegando produto, Porto de Rio Grande, então a gente tinha esses 3 portos no Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo. E, assim, norte, nordeste, sem chegada nenhuma de produtos, insumos e tal. Então, hoje é uma realidade que a engenharia civil contribui muito para isso, né? Estradas, portos, né? Isso daí armazéns, irrigação, Armazéns, né? Engenharia agrícola, mecânica e a própria mecanização no campo, né? Hoje a gente tem plantadeiras, colhedeiras e tal. Isso daí veio da engenharia, né? E engenharia agronômica, né? Com pesquisa, com extensão, com desenvolvimento. Então, acho que é assim, junto com as empresas privadas e com as cooperativas, houve um boom aí nesses últimos 20 anos, com as empresas e cooperativas principalmente, e o governo, a Emater, já não fazendo mais tanta extensão. Então, as cooperativas e as revendas agropecuárias, elas começaram a assumir também muito esse papel. E a gente não pode também deixar de falar de telecomunicação, né? Eu acho que, assim, foi muito importante a coisa da telecomunicação, a chegada da energia, né? A chegada das informações e por aí vai. Acho que esse foi a importância das engenharias aí, muito importante nesse processo. sim, com certeza. Você já falou um pouquinho da Embrapa, mas às vezes tem muitas pessoas que ainda não sabem o que é a Embrapa, né? O que esse órgão tão importante para a agricultura faz, né? Que papel que você acha que a Embrapa, entre outras instituições de pesquisa, né, tiveram na evolução agrícola brasileira? Então, a Embrapa, ela surge, né, com aquela necessidade de se crescer, fazer comida interna e exportação, né? Então, o intuito era desenvolver as famílias no campo e tal. Mas você tinha que ter pesquisa. E a Embrapa, pra vocês terem uma ideia, ela vem e assume primeiras áreas de pesquisa dela com pecuária, né? Com gado de leite, gado de corte, Exatamente. seringueira. Às vezes a gente não sabe muito bem disso, mas aí vem depois a Embrapa Arroz com Feijão e depois vem a Embrapa Milho em Sete Lagoas, soja em Londrina, enfim.
ela começa desse jeito, né? Com o pessoal do Alisson, né? E a gente também não pode esquecer do Café e Solos, porque o Cerrado era uma ambição. O Cerrado mineiro, goiano e, né, Mato Grosso era uma ambição. E o Alisson, como mineiro, né, ele estimulou muito esses programas no Cerrado de Minas. E a Embrapa Solos, ela foi estudar os solos de Cerrado para domesticar isso, né? Porque, primeiro, alumínio tóxico, né? Áreas muito acidificadas, falta de nutrientes, né? E então a Embrapa vem e começa a trabalhar essas novas cultivares, né? Cultivares adaptadas às regiões. A soja começa a vir do sul e ganhando força no centro-oeste e depois até para cima do centro-oeste. Então, agora a gente não pode também esquecer das entidades também, como Embrapa, nos estados, né? Por exemplo, a Epamig em Minas, Sim, em com outros lugares, certeza. né? O sistema de pesquisa dos próprios estados. E as universidades, né? Junto com as sementes, junto com as empresas privadas, trabalhando em sementes, né? Em genética e melhoramento de planta. Isso foi muito importante. Que fica assim bem claro é realmente essa evolução da agricultura, né? Onde veio com o carro-chefe, né? Que era a Embrapa, né? Que foi o carro maior. E aí, dentro dos estados, muito bem lembrado aí que você colocou sobre as EPAMIGs, as faculdades, né? As cooperativas. Então, assim, Isso. cada um teve em seu local, né? Designado ali para saber o que poderia produzir em cada região, né? Isso. A gente vem aqui hoje, sul de Minas está aí com uma produção de soja espetacular, trigo, né? Então, Então, tudo a, vem desses estudos, né? em 2009, eu comecei a trabalhar com a Dow, vendendo semente de milho. E eu, assim, e basicamente, só para vocês terem uma ideia, a gente trabalhava com a área de milho verão em 2009, é, na ordem de 14 milhões 14 milhões de hectares de plantio de milho de verão no Brasil. E safrinha era uma coisa bem inversa e começando em alguns lugares, né, e tal. E em Minas só veio baixando as áreas de milho, né, e soja entrando, começando pelo Triângulo Mineiro. E hoje, o sul de Minas, por exemplo, é uma baita de uma área. Tem uns plantios muito grandes de soja com altas produtividades, né? Então aqui o nosso clima ajuda demais, né? Nós temos aquela diferença de temperatura de verão e de noite e dia, né? Aquele gradiente de temperatura, onde você tem os dias quentes e as noites frescas. Então isso para a planta é uma coisa de doido para crescer e produzir. E então, hoje as grandes produtividades que acontecem hoje de soja no Brasil, nós estamos aqui no sul de Minas, né? Sem sombra de dúvida. Então, assim, nós não imaginávamos que iríamos, nós, na época do milho, perder tanta área assim para a soja, né? E hoje, o Brasil, milho verão, são 4 milhões ou 4 milhões e meio de hectares só. E safrinha, 18 milhões de hectares. Então, assim, virou uma coisa de doido, né? A dobradinha soja e milho hoje é uma realidade. Soja no verão, milho no outono e inverno. Outono e inverno. Ô Mauro, vamos falar agora de tecnologia e inovação no campo. Quais foram as principais inovações tecnológicas que impactaram a agricultura nas últimas décadas? Então, nós acabamos de falar do cerrado, né? Da domesticação do cerrado, dos solos de cerrado, né?
E isso vem de encontro com o uso de corretivo de solo, o uso de calcário, né, para você controlar o alumínio, elevar cálcio e magnésio, né, e assim você ter um solo agricultável, né, onde você pode produzir mais, né? Então, o uso de corretivo de solo foi uma coisa assim que foi fantástico. E com isso também veio o uso de fertilizantes, né? Não só o NPK, o nitrogênio, fósforo e potássio, mas também os microelementos, né? Que tão importantes assim. Por exemplo, a gente é sabido, e os solos no Cerrado tinham uma deficiência de zinco fantástica, uma coisa de doido. Então, assim, sem o zinco, você não teria produção de nada, nem de soja, nem de milho, nem de gramínea, enfim. E tudo isso foi a pesquisa que veio mostrar que precisava, né? Uso de defensivos para controle de praga e doença, né? Ponta de pulverização, para trabalhar com gotas, assim, não ter deriva. Isso daí eu acho que um ganho muito grande. E principalmente assim na redução de volume de água por hectare também, né? Eu lembro que quando eu fui trabalhar com reflorestamento, nós vendíamos herbicida para emergente e a gente recomendava 500 litros de água por hectare. Aí estava chegando uma empresa multinacional no Brasil e lançou umas pontas de pulverização onde nós conseguimos reduzir assim já de começo pela metade, só utilizando pontas específicas para isso, né? Então, assim, acho que o uso de maquinário, né? Máquinas e implementos foi uma coisa assim fantástica, né? Os implementos hoje, plantadeira, colhedeira, enfim, ajudou demais nesse desenvolvimento, né? Sementes, qualidade de semente, variedades próprias, com zoneamento correto, né? Que a pesquisa mostrou e trabalhou. Uma coisa que a gente não pode deixar de falar e que também aconteceu nos anos de 70, que foi as primeiras áreas do plantio direto na palha. Então, em 70, no estado do Paraná. Foi um primeiro passo ali para não se fazer aração e gradagem todo ano. Mexer com solo, desenvolvimento de solo e erosão, e, né, por aí. Então, acho que assim, foi revolucionário o plantio direto. Inclusive até para diminuir custo, né? Porque quando você planta direto, você não tem essas operações que nós estamos falando aí. Então, é assim, uma redução de custo e uma conservação do solo e água, assim, tremenda, né? A biotecnologia, que eu trabalhei muito com milho, milho principalmente, mas soja um pouco, mas a biotecnologia no controle de insetos, das lagartas, e no controle e na tolerância a alguns herbicidas, isso foi uma coisa fantástica. Aconteceu há pouco tempo, 2009, né? E foi uma revolução realmente no campo. E o que aconteceu no campo com o uso dessa biotecnologia? Houve uma redução do uso de produtos inseticidas, né? Que às vezes já com classe toxicológica bastante não muito favorável para nós e meio ambiente. Então, a biotecnologia veio, assim, tirar, vamos dizer, algumas pulverizações que o agricultor tinha que fazer, só usando essa tecnologia. Então, assim, foi uma coisa fantástica, né? Para mim, eu acho que é uma coisa, assim, foi um ganho muito interessante. E também internet, satélite, um troço assim que sem a gente não estaria onde estamos, ou assim, o mundo não estaria onde está, né?
Eu tenho certeza que se a gente não tivesse muito dessas coisas aí, a gente estaria lutando aí por comida. Então, realmente foi fantástico isso daí. Outro dia eu vi uma figura, né, que retratava até isso. Tipo, o avô lá, né, ainda trabalhando no carro de boi, né, que arava no carro de boi. Depois o pai já no trator e o neto já, as novas gerações, tinha o do trator e hoje já tem, né, os drones. Então ele sentadinho ali com o celular só monitorando. Isso. É uma coisa de doido, né? Muita. Quem participa nessa transição enxergando as gerações deve ficar, né, impactado. Foi muito mesmo, porque veio muito na minha geração, né? Nós tivemos que aprender computador depois de velho, assim, de velho que eu digo assim, logo depois da faculdade, né? Na faculdade eu lembro que a gente teve acesso a um microcomputador e tinha uma fita cassete que rodava o DOS, que era um programa, né? MS-DOS. Então, pensa bem. E depois já vem os 286, 386, 486, depois vem os troços tudo. Nós passamos por tudo isso. Eu, por exemplo. Não, é engraçado porque você tá falando dos últimos 40 anos. Eu fiz 40 anos agora, esse mês, né? E você jovem assim, né? Imagina, a gente vai impactado com o que acontece. Imagina quem esteve dentro mesmo do processo, acompanhando. É gratificante, né? E facilitou pra gente muito, né? Eu lembro que no meu primeiro emprego na Emater, né, tinha acabado de formar. E fui para uma área onde era muito demandado HF, né? Então tinha muita horticultura, fruticultura. Então você trabalhava com várias culturas, café, milho. Então você tinha que saber de tudo um pouco. Então, assim, o Fusca da Emater na parte de trás era cheio de livro. Porque onde que eu ia folhear, ver doença, ver... Não tinha telefone. Não tinha o celular para você bater uma foto de uma planta daninha E descobrir ali. e mostrar o que é essa planta daninha e qual o produto que você pode fazer para controlá-la. Então, assim, nós tivemos um sofrimento aí. Sim. Tinha que aprender na marra. Tem que honrar quem veio antes, né? É verdade. Não é? Verdade. Mauro, dando continuidade, como que a agricultura de precisão tem sido implementada no Brasil e quais que são os seus benefícios? Então, eu vejo assim, a agricultura de precisão assim, é uma necessidade mesmo, né? Porque junto com a análise de solo, por exemplo, onde você vê os níveis e a pesquisa te fala quais os níveis que são bons para determinada cultura e tal, você faz a aplicação de determinados níveis de doses, né, de fertilizantes, por exemplo, sem mais nem menos. E isso tudo dentro de um mapa de análise de solo, onde a taxa é variável. Então, aqui ele vai fazer tanto, ali ele vai fazer tanto mais tanto, ou ali ele vai fazer menos tanto. Então, assim, as taxas são variáveis, o uso realmente é inteligente, né? A economia para o produtor, ela é vista já no primeiro ano, no segundo ano de implantação, e o negócio foi mais longe, né? Hoje você tem mapeamento, por exemplo, por satélite, por calor, né? De ataque de praga, que às vezes você não vê. Hoje você tem, por exemplo, um pivô central de 300 hectares, onde você teve um ataque em reboleira de uma plaga e você pode fazer uma aplicação só naquela reboleira. Então, é muito interessante isso, né? E a gente teve isso, tem isso por conta também de internet, né? Dos satélites ajudando a fazer esse mapeamento e você fazendo essa aplicação variável e aplicação variável também de defensivos agrícolas pelo tipo de planta daninha que você está controlando, que você tem na área e tal. Então, é muito interessante, né?
a agricultura de precisão necessária. Eu vejo que realmente ela é necessária. Só complementar, Dílio. Além de ser necessária, né, a importância que ela tem para os dois lados, né? Principalmente, falar assim, nos autopropelidos, que você vai lá e mapeia as pragas que tem. Então, ele só vai lançar o produto lá. Isso. Então, vai ter economia dos dois lados, né? Principalmente a financeira, né? Muito. Você tem um bom controle, né? O controle certo, a dose certa para matar e tal. E o financeiro, que realmente hoje cada centavo vale, né? Então é muito importante isso daí. É uma prática que, assim, a gente vê que está na mão de produtores maiores, né? Está mais acessível a produtores maiores. Mas eu acho que, assim, daqui a pouco vai acontecer também nos médios e pequenos, porque a economia é muito, muito boa e a assertividade também é fantástica. Como nós falamos que, então, a agricultura de precisão, ela tem a influência, ela é impactada pelas tecnologias, mas nós sabemos também que a conectividade do campo ainda é um desafio. Né? E como que isso tem impactado a adoção de tecnologias mais recentes? Então, a tecnologia é um desafio, mas é assim, ela tá, né? Hoje foi pior com as estações que você tinha que montar de rádio base e tal, mas hoje você tem satélite de baixa altitude que são ofertados aí a preços bem acessíveis e que a gente pode fazer essa agricultura monitorada, né? É um mundo sem volta, esse aí Sim. já veio para ficar. Você tem piloto automático, monitoramento de caída de sementes, se caiu, se não caiu, quanto caiu, te dá tudo, né? Quanto de área que você fez. Então, é muito interessante. E essa conectividade, ela só tende a aumentar, né? E hoje, você vai numa propriedade aí média, tem uma Starlink, tem uma conexão com a internet, com o satélite, né? Então, eu acho que é a base de tudo hoje, a base da agricultura realmente, a gente ter essa conectividade aí, e para todos, né? Não tem como você crescer sem a tecnologia e talvez a tecnologia motive aqueles que ainda são pequenos produtores a quererem ser grandes também, né? Então, mas até nos pequenos produtores você tem a internet aí das coisas, né? Controlando temperatura, umidade, em caso de vegetação, essa coisa toda. Então, assim, em caso de vegetação onde você planta determinados, por exemplo, hortícola, o controle de umidade, de irrigação, é tudo computadorizado. Verdade. Né? Tem muita coisa. Hoje, se você for dar uma volta aí nos morangos da vida por aí, você vai encontrar muito isso aí. Aqui mesmo na nossa região. Sim. A hidroponia, né? Que também usa... Que é uma baita de uma técnica, né? Exatamente, usa tecnologia ali em tudo. Só os canteiros suspensos. Né? Você trabalhar com ergonomia certa, né? Correta, né? De estar aqui trabalhando pé, não arcado, né? Isso aí é um ganho muito, muito fantástico. Eu lembro porque eu cresci no Viveiro de Plantas, meu pai mexe com plantas, Antônio Rocha. E aí a gente produziu porque eu participei do processo pequenininho, né? Muitas mudas de café e assim, vendeu milhares ou milhões de mudas ao longo dos anos, né? Décadas trabalhando. E o rigor da qualidade da muda, como era distribuído para os fazendeiros da região. Então, a Emater ficava bastante em cima. Fiscalizado. Muito. Né? Botava hoje, né? fogo na produção, se não tivesse, excluía, né? O fogo era um dos critérios que usavam lá. Se não tivesse o talo certinho, o número de folhas que crescesse. Isso. Eu não sou da sua área, mas esse processo eu passei. Mas é verdade, e principalmente com doenças, né? Doenças que, por exemplo, nematóides, né? Que são vermes do solo, vamos dizer assim, uma coisa mais linguajar mais popular. Você não pode vender uma muda com nematóide. Então, tem todos os rigores lá e são condenados mesmo.
O E, viver é condenado. e aí era muito bem feito, meu pai ficava todo feliz na época, começou pequenininho, né? E a produção pequena, e aí depois ganhava certificação de qualidade É de muda. isso. Aqui no Fino tinha bastante produção também. Você, Meu pai era de Ouros, depois uhum, veio pra cá. A gente tava lá é, no bairro Caiçara, no Fernão Dias, sim. próximo. Vamos lá agora, você pode comentar pra gente um pouquinho sobre o uso de drones e sensores nas lavouras e como que eles auxiliam a gestão agrícola? Então, sensores, eu tive até a oportunidade de trabalhar, até assim, oferecendo, vendendo mesmo, numa época que eu trabalhava como franqueado de sementes, a gente podia fazer algumas sugestões para o produtor comprar e tal. E, e uma das coisas que assim que estava nascendo era a agricultura, os fechamentos automáticos de GPS, né? Um fechamento de barra de pulverização, onde você já tinha pulverizado. Então, para não fazer duas vezes, vamos dizer assim, né? Isso é uma coisa de economia, né? É, 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 ambientalmente muito bom, né? Que você não tem sobreposição e você não tem superdosagem, né? Então, são sensores que fecham a barra, a pulverização, se já passou ali. Isso é uma facilidade, né? Porque o piloto não precisa nem preocupar com esse tipo de coisa, de ele fechar manualmente. Fecha todo ela já por satélite, né? Né? Então, esse GPS também veio nos ajudar, esses sensores vieram nos ajudar muito, né? E drone eu não posso também esquecer dos sensores de semente, porque a população ideal, né, é muito importante para você ter a produtividade que você espera. Então, você tem que ter um determinado número de plantas para aquela cultivar que você está plantando. E quando você tem problemas na plantadeira, e o piloto está lá na frente, ele não sabe se está caindo ou se não está caindo. Então, o sensor também de plantio, de sementes, é muito, muito interessante, porque se uma linha para de cair, ele apita, vai mostrar no sensor, vai mostrar o qual que não está caindo, tá, e você vai poder corrigir. Isso tem ajudado muito, e já vem nas plantadeiras já instaladas, né? Hoje já sai de fábrica, antigamente não. No início a gente tinha que mandar, o produtor tinha que mandar colocar, mas hoje já sai de fábrica. Drone. Drone é uma realidade realmente e é assim, nova realidade, né? O que na minha opinião, o drone vem ajudar, né? As áreas de difícil acesso a trator, para você fazer uma pulverização, as áreas de café amorrado, onde o produtor muitas das vezes não tem condição de pulverizar, ou quando tem, é com costal pressurizado ou costal manual, onde ele fica muito exposto a, ao defensivo agrícola, né? Então, ele vem ajudar nesse tocante, no controle de praga, doença, né? Para essas culturas. Eu acho que vem ajudar também favoravelmente em áreas que você não consegue fazer, e hoje o produtor tem feito muito, o pecuarista tem feito muito herbicidas em pastagem, e ele tem feito adubações em pastagem, você pode fazer por drone. Você pode lançar sementes também por drone. Então, você tem um monte de variáveis para você usar. Hoje, então, o herbicida, o drone, você pode fazer herbicida, você pode fazer uma aplicação de um foliar, num produto, um adubo foliar, você pode fazer a aplicação de um inseticida biológico, você pode fazer a aplicação do inseticida químico. Então, é muito interessante. E com segurança. O drone, ele voa aí em uma altura de 5, 6 metros, né? Basicamente. Hoje,
não se voa sem adjuvantes que faz não ter deriva, que tenha condutividade elétrica. Essa gota realmente ela vai para baixo, ela não se dissipa. Então tem muito adjuvantes hoje para trabalhar com essas aplicações aéreas. O drone faz uma faixa menor de aplicação, então você pode ter o cuidado de não ter contaminação em culturas de vizinho. O drone ele voa a uma velocidade aí de 15, 16, 20 km por hora, ou até menos um pouco. Então, se voa com segurança, né? Então, se cair, não é um desastre. Prejuízo é menor. Não é uma coisa de doido, né? Não é uma catástrofe. E o operador está bem longe, então não tem morte, não tem nada. E não tem contaminação também, né? Do próprio operador. Então, o drone, assim, hoje, de 21 para 25, saiu de 4 mil drones 3 mil drones em 21 para 35 mil cadastrados na ANAC. Mas eles falam que muitos produtores, por exemplo, esses cadastrados são as empresas que prestam serviço, me parece. Muitos produtores não cadastram, né? Tem o drone lá e não cadastram. Então, assim, tem muito mais do que isso hoje voando aí. Então, que tem bons cursos de operador. Então, tem a formação do piloto, né, de drone, no Brasil, espalhados aí pelo Brasil. E assim, a segurança é muito boa e eu acho que veio para continuar, para ficar. Para ficar. Mesmo o agricultor que tem um autopropelido, que tem um pulverizador, por exemplo, as grandes produtividades de milho hoje, né, são híbridos muito produtivos, mas que às vezes você precisa controlar um pouco mais doença. E no milho, depois de uma certa altura, você não consegue mais fazer a aplicação de um fungicida, a não ser que seja de helicóptero ou de avião. Então, o drone entra nessa atividade, nas aplicações aí no VT, ou pós, né, na fase reprodutiva. E a gente tem visto que o uso desses fungicidas nessas fases fizeram as produtividades saírem de 200 sacos por hectare para 230, 240 sacos por hectare. Então, são muito impactantes. Paga a operação, paga o produto e o produtor fica muito contente, né? Então, assim, veio para ficar, não tem volta. Não tem como. Mauro, ainda dentro do bloco de tecnologia e inovação, uma última pergunta. Como que a automação e a mecanização evoluíram e quais os impactos trouxeram para a mão de obra rural? A mecanização, ela realmente, assim, ela tira a mão de obra que é braçal mesmo, né, do campo, mas dá oportunidade para você ter uma mão de obra mais especializada, né? Você tem um salário melhor, né? E que realmente hoje, assim, muito das pessoas que estão no campo não querem mais fazer esse trabalho Sim. de mão de obra, né? Aquela braçal mesmo, ninguém quer, né? Então, e hoje as escolas de nível médio, técnicos, estão formando gente para trabalhar com mecanização, com equipamentos, né, eletrônicos, né? Então, eu acho assim que, por um lado, tira um pouco, mas por outro, te dá uma qualidade de trabalho, te dá uma qualidade de vida e te dá ganhos muito maiores, né? E a gente está falando assim, que a cada dia que passa, ou cada ano que passa, as áreas aumentam.
Então, nós temos um crescimento de área, por exemplo, de soja, 2, 3% cresce todo ano. Nós estamos falando de 45 milhões de hectares, 2, 3% é 1 milhão e tantos de hectares todo ano, né? Então, assim, vai acabar absorvendo, pessoal, porque você vai precisar de um homem para manejar um drone, para fazer um pulverizador, para ter uma colhedeira, para operar uma colhedeira, para fazer esses trabalhos todos que realmente eles não querem mais trabalhar braçal. Isso daí é uma questão de não querer mesmo e até de dignidade. Eu acho que trabalhar melhor, ganhar melhor, todo mundo quer, né? Sim. E, assim, os impactos que trouxeram, olha, esse ano o Brasil empresta 516 bilhões do crédito rural oficial. 360 é custeio. Pronaf, 78 bi. Né? E Pronaf é para um pequeno produtor, médio produtor, pequeno produtor. Ele pode ser um arredatário. Então, assim, Procamp é um programa de 10 bilhões. O BNDES vai emprestar 70 bilhões. O que sobra para investimento é 150 bilhões. Eu acho que, assim, é a maior quantidade de dinheiro já Cortado, né? na agricultura. Ele está caro porque as taxas de juros estão altas, né? Mas é uma coisa que, assim, que tem para você capacitar sua mão de obra, tem dinheiro para você pegar para você investir dentro da sua propriedade, seja ela pequena, média ou grande, né? E eu acho que não tem volta. Usar realmente investimento nessa área de tecnologia para você realmente ter produtividades maiores e ter retorno financeiro maior. Sem contar também que a evolução, né, da mecanização, o que ela traz também? Porque o Brasil hoje faz duas, tem locais que tem até 3 safras anos, né? É verdade. Então, você tendo a mecanização, você vai ter o tempo de plantio, o tempo de colheita, tudo com essa evolução, né? Isso. Dos maquinários. Perfeito. Isso daí é essa otimização que a gente quer, né? E trabalha muito com a janela, né? De tempo, né? A janela de plantio vai de tal época a tal época. Se você ultrapassar aquilo ali, você já sabe que a colheita vai ser menos, porque você ultrapassou, né? Isso, justamente. Então, eu acho que é isso mesmo. Assim, você plantar na hora que precisa, você colher na hora que precisa, evitar as perdas. E é a mecanização que vai te trazer esse tipo de coisa, realmente. Fantástico, né? Marina, antes de você continuar, eu falei que seria a última pergunta do bloco de tecnologia e inovação, mas acho que não poderia deixar de falar sobre a inteligência artificial, né? Aí temos o Daniel aqui, que é da área. Vamos responder os universitários. Na sua opinião, a influência, né, a aplicação, né, pro que está acontecendo em ebulição e pro futuro, o que você enxerga? Então, com a inteligência artificial... Entrando para a agricultura. Eu acho fantástico, né? Assim, a inteligência artificial, ela vai te abrir muitas portas, né? O uso da regular a temperatura, o momento de molhar, de irrigar, isso tudo tá ligado à inteligência artificial, né? A hora de fazer adubação, eu acho que é fantástico. A produtividade está nisso, né? De você fazer na hora certa. Tal. Então, ganhar mais tempo, né? E tem que estar para todos, né? O acesso tem que estar bem ao alcance de todos. E está. E está. À medida que vai desenvolvendo, vai barateando também, né? Se como o drone está se tornando acessível. Justamente. É concorrência, né? Hoje você tem aí boas marcas de drone, né?
antes era a maioria só chinesa, mas outras empresas estão entrando, né? Então é concorrência e tem espaço para todo mundo. Perfeito. Com certeza. Agora sim, Marina, seu bloco. Vamos lá pro bloco 3 nosso aqui. Vamos falar um pouco, Mauro, sobre a sustentabilidade, a engenharia ambiental e os recursos naturais. Como que a sustentabilidade entrou em pauta na agricultura brasileira? Cliente. O cliente quer, né? Então, ele quer um produto que tenha rastreabilidade, ele quer saber o que foi usado nessa lavoura, né? Ele quer saber se a área era área de floresta, se foi desmatada, se não foi, como é que foi. Então, né, como que foi plantado, de que jeito que foi plantado, como foi cuidado. A moratória da soja e da carne está aí, né? Apesar de que outro dia desse teve um parecer do CAD que é o contrário, mas os clientes lá fora não querem, e isso daí não foi nem o governo que colocou a moratória da soja, e sim associações, a Biov, a Associação dos Produtores Exportadores de Carne, e eles não compram soja e nem boi que são criados, ou a soja que é plantada em área que foi desmatada depois de 2008. Então, e no bioma amazônico, por exemplo, né? Então, o cliente quer, e o cliente é que manda, né? Sim. Então, e se você for ver os clientes, é a ADM, é a Bunge, a Argil, a Cofco, a Dreyfus, então eles que são os players, né, compradores de grão, né? Então, eles querem saber de onde que veio, como é que foi plantado e o que foi usado. Essa é uma coisa que a sustentabilidade é uma coisa a ser muito perseguida, senão está fora. Falando um pouco mais aqui dentro da parte das práticas sustentáveis, como tem sido adotada com mais frequência nos campos nos últimos anos? O plantio direto é uma prática que veio né, assim, da sustentabilidade. E, na verdade, a sustentabilidade eu acho que está muito ligada ao dinheiro no bolso, né? Porque não adianta eu fazer, olha, você tem que fazer isso, se não for dar retorno pro agricultor, né? E o plantio direto, ele viu que ele não precisava arar e gradear toda vez. Então, o que economizou-se de energia, né? Horas de trator e você começar antes, né? Hoje, com plantio direto, você está lá, vai plantar na palha, você vai ter retenção de água, você vai ter uma umidade ideal na área toda para a germinação dessa semente, você tem um controle de plantas daninhas, porque a palha não deixa sair, ou evita um pouco de sair as plantas daninhas que vão concorrer com as plantadas, né? Com a soja, milho, enfim. A rotação de cultura, né? Essa dobradinha soja-milho, por mais que seja assim, que você tem que dar uma quebrada, e hoje está se vendo muito isso, de quebrar esse ciclo soja-milho também com outras culturas. Ela é muito benéfica. O advento hoje da agricultura, que eles chamam de agricultura regenerativa, essa é uma prática super importante, porque você está mexendo com a estrutura biológica do solo, né? Então, hoje já se tem bons laboratórios que te entregam uma análise do que você tem de bactérias, fungos, para ver se você precisa aumentar ou corrigir ou combater com outras bactérias e outros fungos que matam esses patogênicos. Então, assim,
né, o uso de produtos biológicos junto com químico, né, que veio assim tá vindo fazer uma dobradinha, vamos dizer assim, com o uso racional do químico mais o biológico. Isso daí está sendo fantástico. Produtos biológicos hoje na agricultura crescem 40%, 50% ao ano. A adoção está sendo muito rápida pelo produtor. Por quê? Porque ele está vendo benefício, ele está vendo mais produtividade, né, também. Né? E essa é uma prática sustentável. Né? Então, a sustentabilidade ela tem que caminhar junto com a economia, né? Em deixar dinheiro pro produtor. Aí ele vai fazer direitinho, com certeza ele vai fazer. Então, a preservação de floresta, né? O bioma amazônico, né? E o plantio das áreas degradadas, o uso das áreas degradadas. Hoje nós temos pastagem, são 160 milhões de hectares de pastagem no Brasil. Eu acho que 90 são degradadas. Então tem 90 milhões de hectares aí que podem ser incorporados à agricultura de cereais, né? Ou floresta, né? Que podem ser perfeitamente usadas sem cortar uma árvore. Já está tudo cortado. Degradada, subutilizada. Já está. Já está. Então, acho que é por aí. Acho que vem de encontro aqui com a próxima pergunta, né? Que é sobre os impactos ambientais, né? Como que a engenharia ambiental vem contribuindo para reduzir esses impactos? Uhum. Eu acho que tem uma contribuição muito, muito importante, e não só da engenharia ambiental, mas assim das empresas adotarem também. Hoje, os engenheiros ambientais, né, os biólogos e tal, que estão nas empresas que produzem produtos químicos, produtos biológicos, produtos, né? Isso eu acho que é muito importante. Desculpa. Tá. Essa contribuição também, eu acho que assim, de entidades como Greenpeace, a WWF, as entidades governamentais como IBAMA, ICMBio, SOS Mata Atlântica, tudo isso aí vem colaborar, e a própria sociedade civil. Então, tudo isso daí vem colaborar, e a gente precisa cada vez mais ter esse tipo de espaço para mostrar que a agricultura não é vilã. A agricultura bem feita, ela é sustentável, né? E hoje a maioria está empenhada em produzir com qualidade, produzir com responsabilidade, né? Porque senão não tem mercado, né? Então a engenharia ambiental, vamos dizer assim, ela colabora muito com a agricultura, né, nesse aspecto, né? E hoje o produtor rural também, ele tá mais ligado, né, até com as leis ambientais. Para ele produzir uma área, ele já, até a gente, quando a gente vai adquirir uma terra, alguma coisa, você já tem ali a parte que você tem que fazer, né, uma APP, tudo isso, né? Isso. E ele sabe que uma das coisas que é a água, né? Isso Então mesmo. ele precisa ter água, né? Então hoje tem uma preocupação muito grande com o meio ambiente, justamente por conta de água, porque é finita, né? Sim.
Essa já é a nossa próxima, né? Como que é o uso racional da água e o manejo do solo, né? É, Como que ele tem sido trabalhado nos longos anos dessas décadas. então, é isso aí. Por exemplo, essa técnica do plantio direto na palha é uma É técnica de fantástico. preservação mesmo, né? Então você não tem erosão, não tendo erosão, você não tem enchimento da calha de rio, você não tem transbordamento depois. Então, quer dizer, a água do rio vai estar escoando clara, não é uma água barrenta. Tudo isso daí são indícios de que você está controlando bem o uso, está manejando bem o solo e está usando bem a água. Uma coisa que assim, que o que veio junto com o plantio direto na palha, nas áreas de reflorestamento, a gente chama de cultivo mínimo, né? E hoje veio isso também para as plantas perenes, por exemplo, o café. Antigamente a gente arava e gradeava as áreas que iam plantar café, deixava aquela coisa mais bonita do mundo e plantava o café, uma muda de 1 em 1 metro na linha, e aí entre linha de 4, 5 metros. Hoje já não se faz mais isso, né? Então hoje você só vai trabalhar a linha que você vai plantar. Então o resto na entrelinha, que virou 3,5 metros, 3,80, sei lá, ela não vai ser mexida. Então esse é o plantio, é o cultivo mínimo. Você faz uma subsolagem, você faz um trabalho só na linha de plantio que você vai estar fazendo essa cultura perene. Isso aí é um ganho também muito grande, né? O adensamento na linha também foi um ganho muito grande, porque você diminui o número de linhas trabalhadas. Tudo isso também a pesquisa veio sacramentar, vamos dizer assim, né? Então, o uso de água, aspersão, pivô central. Pivô central é o que se mais gasta água e que mais problemas vamos dizer assim, de qualidade de irrigação se tem. É o mais usado? É o mais usado em agricultura de extensão, são os pivôs, né? Mas você tem gotejamento, você tem microaspersão. Então, isso é o uso racional de água, né? Por exemplo, em bananeira, não se irriga é tudo na microaspersão. Os gotejamentos hoje em plantios de café, no Alto Paranaíba, em outros lugares, ou mesmo aqui no sul de Minas, você tem a fita que corre a linha do café e ali ele goteja. No morango, as irrigações localizadas. E aproveitando esse tipo de coisa, você dá água e dá também o fertilizante. Você pode fazer a fertilização também, ou a irrigação e a fertilização junto. Então, tudo isso aí são inovações que eu vejo para controle de solo e água, né? Para você ter um manejo bom e racional disso daí. Porque é o que nós estamos falando, ele é finito, né? Exato. E cada vez mais a agricultura intensiva precisa, né? Uma coisa importante também que, tipo assim, o produtor de leite, né, hoje ele usa muito a fertirrigação, né, ele lava um freestyle e aí faz uma lagoa de todo esse dejeto, né, onde Isso. passa por uma decantação e tudo, e usa essa água para estar fazendo já uma irrigação também, né? Então, ali ele já faz um ciclo dentro do próprio trabalho dele. Volta para o plantio. Volta para o plantio. E no café de qualidade também, com aquele cereja despolpado, descascado despolpado, essa água também dessa atividade, ela cai num tanque e depois ela é reaproveitada como um insumo, vamos dizer assim, né? São práticas interessantes e que realmente precisam ser feitas, né? Sim, sustentável, né? Sustentável. Sustentável gira ali dentro mesmo. Maura, com o uso
Na verdade, o Brasil é um dos maiores exportadores agrícolas, né, hoje no mundo. Isso tem aumentado a preocupação da sustentabilidade e a rastreabilidade de produtos? Tem mesmo. É assim, é uma preocupação porque é o cliente final que vai demandar, né? No café tem várias certificadoras, né? Que querem saber como que você planta esse café, o que você utiliza, se são produtos químicos, os biológicos, tudo. Você abre toda a tua, toda a tua, todo o teu processo de produção, né? Quer saber como que teu trabalhador vive, se ele mora na cidade ou se ele mora na roça, se ele vem assim ou se vem assado, com transporte adequado e tal. Então, essas certificadoras, elas estão... Se você quer vender café para fora, vai ter que ter realmente uma rastreabilidade de produto e também das atividades inerentes a essa cultura que você produz. Soja e milho também não é diferente, não vai ser diferente. E é o cliente que pede, né? Então, é assim, a gente... É por obrigação, né? Se você quiser concorrer, você tem que estar dentro das boas práticas agrícolas para estar nesse mercado. É um sem volta também, esse. Que bom, né? Com certeza. Chegando aí no último bloco, Mauro, vamos falar sobre perspectivas, desafios e o futuro da agricultura. Quais são os maiores desafios para a agricultura brasileira hoje em dia? Assim, eu vejo que a instabilidade política mundial e mesmo dos países, de cada país nacional, ela traz muita preocupação, né? E isso é desafiador. Por exemplo, recentemente, quando desencadeou a guerra da Ucrânia, na Ucrânia, né? A guerra da Ucrânia. Na Ucrânia, o mercado de fertilizantes ficou todo mundo aí a ver navio, não sabia o que fazia. O que acontece? Aumento de preço exponencial. Então, assim, e essa instabilidade política vai para a instabilidade econômica, né? Você não tem um insumo para plantar, como é que se faz? Ou vou ter que plantar com a metade da dose? Né? Porque não, a commodity também subiu de preço. Não, mas e daí? Mas tudo tem um limite, né? E se subir e descer, eu comprei um insumo mais caro e vou vender a commodity mais barata. Então, tudo isso daí é um jogo, né, que o produtor está muito susceptível a isso e ele pouco manda nisso, né? Então, eu vejo que realmente é desafiador isso. Os insumos, de uma maneira geral, né? Você garantir esses insumos à pronta hora, né? Porque tem insumo, por exemplo, o Brasil, nós somos dependentes de fertilizantes no mercado mundial em 85% ou mais. Né? Então, 85% de todo fertilizante que é usado na agricultura hoje no Brasil, 85% de todo fertilizante usado é de fora, né? Foi importado. E isso deixa a gente muito vulnerável também, né? Então, já pensou como é que você vai fazer sem fertilizante? Você não tem produtividade. Os nossos solos, infelizmente, são pobres em fósforo, pobres em potássio. Você tem que repor todo ano, você tem que fazer adubações de manutenção, você tem que fazer a adubação da extração que a planta tirou. Então, não é fácil. Eu acho que esse inquieta muito, sabe? É um desafio. E a mudança climática, né? A mudança climática, quem não tem
socorro da irrigação, vamos dizer assim, né? Mas hoje a gente não vê só da irrigação, né? Dos dias quentes e muito quentes, né? Isso daí causa um estresse na planta tão grande que a sua produtividade cai assim assustadoramente, né? Então, a mudança climática é um desafio que está aí para a gente também, bem premente. Já que você falou sobre as mudanças climáticas, como que a engenharia pode ajudar a mitigar esses efeitos? Então, essa conscientização de realmente ter preocupação com o meio ambiente, isso daí é a primeira coisa. Você ter preocupação com a sua fazenda, com a tua água que você tem lá, a sua mata que protege ali as tuas nascentes e tal. Acho que é muito importante esse tipo de coisa. A proteção de nascentes, né? E eu vejo um trabalho muito interessante que o estado de São Paulo fez na região de Extrema, do Rio Jaguari, ali na Mantiqueira. O governo do estado de São Paulo paga para o agricultor de Extrema preservar as nascentes do Rio Jaguari, que vai abastecer lá a cidade toda de São Paulo. Então, isso é um troço assim. E o agricultor, realmente, mais uma vez eu falo, ele precisa ganhar um dinheiro. E olha que coisa interessante, ele preserva a nascente e ganha por isso. É monetizado por isso. Então, do mesmo jeito que a floresta. Nós vamos preservar a floresta, mas nós precisamos também monetizar, porque eu vou preservar muito mais. Então, acho que é isso daí, essa virada que vai acontecer daqui a pouco no mundo, né? O mundo vai pagar para a gente preservar, com certeza, né? Pesquisa, melhoramento genético, não pode parar, né? Sempre você ter variedades, cultivares, variedades cada vez mais tolerantes ou que passam com pouca água, mais eficientes em matéria de água, né? É fácil, né? Tolerante à seca. E realmente o uso racional de irrigação, né? Cada vez mais você ter controle para que você use quase que 100% plenamente essa água que a planta que você está dando para a planta, ela chegue até a planta, né? E muito está nas técnicas de irrigação que tem por aí. Mas é assim, realmente é preocupante demais essa mudança climática no mundo todo. Quais são as regiões do Brasil que têm mais potencial para crescer em termos de produção agrícola, claro, e nos próximos anos? Então, eu acabei de falar aqui que nós temos 165 milhões de hectares de pastagem, né? Sendo que 90 é degradado. Eu acho que o Brasil pode crescer muito em muitos lugares, bastante lugares, se seguir por esses caminhos aí, de aproveitamento de pastagens degradadas e tal, ter mais eficiência agronômicas mesmo no que fizer, né? Mais pesquisa para variedades, para cultivares mais produtivas, isso é muito importante. Mas eu acho que, assim, pode... O Brasil como um todo tem clima para isso, né? Tem para se ter agricultura em todo ele, e principalmente aproveitando essas áreas que eu não preciso fazer intervenção nenhuma, né? E o que falta para democratizar ainda mais o acesso à tecnologia no campo, especialmente para os pequenos produtores? Crédito e realmente o crédito mais subsidiado, vamos falar assim, é subsídio e tal, não, mas realmente assim, são coisas vitais para manter a pessoa no campo, para você aumentar a renda desse pessoal,
para que não enche as cidades e tal. Tudo isso é programa governamental, o governo tem que fazer, e crédito para pequeno e micro produtor. E hoje, assim, e ensinar, e voltar a ter uma extensão rural para esse nicho. Tá? Porque o agricultor médio, grande, ele tem acesso por outros meios, né? Até porque ele está comprando, ele pode pagar um consultor, ele pode... Agora, o pequeno e micro não. O pequeno e micro tem que ter acesso realmente gratuito, e tem que ser ensinado, tem que ensinar e ter crédito subsidiado para ele começar. Eu acho que essa é a coisa que se parte daí. É porque o grande produtor, né, até o médio, né, do médio para frente um pouco, ele já compra mais dessas empresas. Ele é visitado. Ele é visitado pelas empresas. As empresas ajudam com muita coisa. Verdade. Enquanto que o pequeno, realmente, acho que precisa de uma política, principalmente, né? Dentro das prefeituras, com a Emater, com os sindicatos, né? Para poder ajudar e saber qual a região, né? O que planta. Porque às vezes a pessoa está ali, eu quero plantar milho. Mas a sua região não é para plantar milho. Então, planta uma fruta, né? Isso. E será que milho, por exemplo... milho eu vou tratar de uma galinha... Não, ótimo, beleza. Mas, por exemplo, eu vou plantar soja. Puxa, plantar soja. O maquinário que envolve um plantio de soja, a imobilização de dinheiro que você tem que fazer em máquina e equipamento, então, vai fazer outra coisa. A fruticultura, por exemplo, é um troço que pode ser irrigada, ela te dá um ano inteiro. Olha os bairros aqui de Pouso Alegre, por exemplo, onde o morango está. São bairros excelentes. Primeiro, eles têm uma organização organizacional do bairro. O bairro, por si só, tem uma associação, tem uma associação de produtores, eles sabem pedir, eles têm mais acesso, a Emater vai mais lá, essa coisa toda. Né? Algumas outras cidades, por exemplo, nós somos um polo aqui, Pouso Alegre foi um polo de bataticultura muito forte e perdeu para outros lugares. A bataticultura procurou áreas planas, outras variedades de batata, cultivares de batata vieram e não se precisava mais de tanta altitude, de clima tão frio, e foram para outros lugares, áreas mais planas. Aí ficamos com algumas áreas, por exemplo, Espírito Santo Dourado, Ipuiuna, a área dos campos que a gente chama, né? Bom Repouso, Senador Amaral. Plantar o quê? Plantar coisas de clima frio, né? Que eles têm, né? Hoje, a cultura do morango veio salvar muitos batateiros que saíram da atividade por ter realmente se afundado em dívida. E estão lá plantando morango, estão arrendando as terras, sendo aproveitados por outros produtores. Então, foi um rearranjo que teve na economia dos municípios com a cultura certa, que demanda menos espaço, menos áreas, e que vira também familiar, né? Então, assim, foi a redenção de algumas regiões aí. Então, eu acho que é bem por aí. A gente tem que ver os programas para micro e pequeno com mais afinco. Eu acho que colocar o homem de volta no campo, desinchando cidade e dando oportunidade para ele lá. Nós visitamos um produtor de morango no final de semana e realmente a delícia que é o morango. E a diferença que é você ir lá na agricultura, lá na lavoura, né? É diferente. Pegar um morango, levar aquilo. É maravilhoso. Então, assim,
Às vezes são essas perspectivas, né? Que eu só plantava batata, não vou ficar o resto da minha vida plantando batata. Não, tem que ter, né, novas políticas ali, novas visões para eles também, porque às vezes eles ficam ainda com aquela mentalidade. Meu avô fazia assim, meu pai fazia assim, e eu vou continuar fazendo assim, né? E na Essa verdade, mudança. é o governo que tem que fazer, que tem que promover. Não vai ser a iniciativa privada que vai falar para você. São programas governamentais que vão te levar a produzir coisas que realmente servem para ser produzidas porque você perdeu aquela hegemonia que tinha para outros lugares. Então, a tua produtividade, por exemplo, da batata aqui, não é igual à produtividade lá no Alto Paranaíba. Então, perdeu. Lá é tudo mecanizado, colheita mecanizada, plantio mecanizado. Então, quer dizer, o custo de produção é menor, eles podem se dar o luxo de ter preços menores que ainda mesmo assim saem. Aqui não. Então, é aí que entra esses programas do governo. Mas quem tem que fazer é realmente governo do estado, governo federal. Ô Mauro, nós vimos aí a evolução da agricultura nos últimos 40 anos, né? Ainda dentro sobre os desafios, vamos para o futuro, né? Como que você enxerga aí a agricultura brasileira nos próximos 20 anos e qual que é o papel dos engenheiros nesse futuro? Eu vejo assim, cada vez mais tem que ter pesquisa, né? A pesquisa não para, ela realmente... E do lado da pesquisa tem que ter desenvolvimento e tem que ter a extensão para levar. Mas eu vejo assim, energia limpa, uma coisa que sem energia você não faz nada, e cada vez mais uma energia que você não dependa de guerra, de chegar petróleo, não chegar, né? Então, a energia limpa, que você possa, de preferência, fazer na tua propriedade, vamos dizer assim, né? Eu acho que caminha-se para isso, né? Ter estações, placas cada vez menores e fazendo energias muito maiores, né? E acumulando, né? E você poder fazer energia e acumular, ter sei lá, eu não sei explicar bem, mas ter um acumulador para você gastar na hora que você não está fazendo. As nanopartículas, né? Eu acho que assim, já está se entrando, porque assim, a gente fala muito em tonelada, né? Tonelada disso, tonelada daquilo. Daqui a pouco a nanopartícula é uma realidade. Você vai fazer a mesma coisa, muito mais eficiente com pouco produto. Pouco princípio ativo e tal. E essa nanopartículas, nanotecnologia, ela vai chegar muito rápida. Eu vejo que ela vem rápida na agricultura. E alimentos cada vez mais seguros, né? Você tem a preocupação de comer alimentos seguros, né? Então, cada vez mais você ter segurança e ter alimentos, né? Já é a segurança Sim. alimentar mesmo, né? E ter alimentos. Isso que é a nossa preocupação. Porque, assim, a população cresce, é crescente, e alimentar todo mundo não é fácil. Então, hoje muita gente ainda está sem alimento. Né? Sim. Então, o papel nosso é esse aí também, de chegar para todos. Mauro, estamos chegando aqui ao final do nosso podcast hoje, essa conversa maravilhosa, né? Para a gente ir finalizando aqui, eu queria pedir para você deixar uma mensagem para quem vai estar assistindo isso depois, para os profissionais aí do futuro, os produtores, que você pudesse deixar uma mensagem para eles. Então, eu vejo assim que nada para.
Do mesmo jeito que nós tivemos aí nos últimos 40 anos uma baita de uma evolução, nós vamos continuar evoluindo muito. Tem muito campo para muita gente, para muito jovem aí que está... a agricultura é vastíssima, né? Você tem muitas áreas e às vezes você precisa de ter uns especialistas nas áreas e muitas das vezes você não tem. Escolas hoje você tem bastante, tem profusão, escola agrícola, nível médio e nível superior. Então, assim, eu vejo que a tecnologia realmente ela está hoje no nosso sangue, na cabeça da juventude, né? E realmente não tem volta. Então, é saber conciliar as duas coisas, né? Muita tecnologia, mas também muita natureza, muita produção, muita produtividade. A palavra toda, eu vejo assim, e na vida como um todo, é o equilíbrio. Se você não tiver equilíbrio, você não vai para frente. É trabalhar com equilíbrio. Com certeza, Ótimo, né? ótima definição. Mauro, a gente vai estar colocando depois o contato. Então, como que as pessoas que quiserem conversar mais com você, alguns profissionais, como que eles fazem para entrar em contato com você? Pode ser por e-mail ou telefone. Meu telefone é 999-68-0828 e o e-mail é maurofrancosilva, tudo junto, @uol.com.br. Certinho, vai estar na descrição depois, tudo certinho, para o pessoal estar entrando em contato. Tá ótimo, Marina. Obrigado. É exatamente isso. E para você que chegou a esse conteúdo, convidamos que acompanhe o nosso podcast para mais episódios sobre engenharia e os temas relacionados, né, Marina? Com certeza. Também não esqueçam de nos seguir, curtir e compartilhar, principalmente se agregou a você. Outras pessoas também podem se enriquecer com esse conteúdo. Agradecemos o nosso convidado, Mauro Márcio, por compartilhar seus conhecimentos, as experiências, e foi certamente extremamente enriquecedora para todos. Agradeço Muito obrigado. muito a oportunidade aí e vocês estão de parabéns, que acho que os temas são muito interessantes e quero ver os para trás também, né? Vou entrar lá nas... Está disponível. Tá ótimo. Já tá. Tá bom. A você e a todos que acompanharem, vão lá, tem muito conteúdo. E é importante disseminar informação, porque o futuro é informação, né? Para viver essa vida de equilíbrio aí que você falou. Agradecemos a todos, nos acompanhem, até o próximo episódio. Até o próximo.